Eu quero começar fazendo 3 perguntas que são pertinentes ao assunto que nós iremos tratar. A primeira pergunta é: a geração atual é mais ansiosa ou mais consciente emocionalmente? A segunda pergunta: redes sociais estão criando ansiedades ou apenas revelando fragilidades emocionais existentes? E a terceira pergunta: estamos formando jovens frágeis ou apenas mais sensíveis ao sofrimento psicológico? Esse é o assunto que nós vamos tratar sobre o tema geração ansiosa. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental e psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Vivemos em uma era paradoxal, em que nunca tivemos tanto acesso à informação, tecnologia, oportunidades, conectividades, e ao mesmo tempo nunca houve tantos relatos de ansiedade, de insegurança, de sofrimento emocional, especialmente entre adolescentes que estão se descobrindo, ou mesmo para os jovens e adultos. A chamada geração ansiosa não é um rótulo pejorativo, não. É um fenômeno psicológico e sociocultural que merece uma análise mais profunda e respeitosa. Como psicanalista, pastor, proponho aqui uma leitura ampla dessa questão, tanto ampla como técnica, desse cenário, para compreendermos as suas causas, os seus mecanismos psicológicos, ou os seus impactos no desenvolvimento humano e as implicações para as famílias, para a escola, para a igreja e para a sociedade. Antes de falarmos sobre geração ansiosa, eu gostaria de mostrar aqui uma compreensão sobre o fenômeno. Esse fenômeno que tem sido divulgado e, ao mesmo tempo, convivido com pessoas ou por pessoas que passam pelo o momento de ansiedade na sua vida. Primeiro, a ansiedade, no ponto de vista clínico, ela é uma resposta emocional, é uma resposta psicológica e às vezes até antecipada, logicamente, diante de uma ameaça real ou de uma ameaça percebida. Ela envolve alguns pontos que precisamos entender. Elas envolvem ativação fisiológica, que são aquelas taquicardia, tensão muscular, e sudorese. Essa é a forma mais natural. Existem aquelas que nós já falamos nos vídeos anteriores, que são os pensamentos catastróficos de antecipação, comportamento de evitação, sensação de perda de controle, que é muito comum nessa condição, e a ansiedade em si, ela não é patológica. Nós já sabemos disso. É um mecanismo adaptativo de sobrevivência. O problema é quando ela se torna. Vou voltar a explicar isso para quem não assistiu os outros vídeos. Quando a ansiedade se torna excessiva, crônica, desproporcional ao estímulo e incapacitante, então ela se torna um tanto quanto mais perigoso. Nas últimas 2 décadas,
observamos um crescimento significativo dos transtornos de ansiedade, especialmente entre os adolescentes, alguns jovens e alguns adultos. O que mudou? Primeiro temos que entender a arquitetura psicológica da geração ansiosa. A geração atual, seja qual o nome você queira dar, ela, especialmente aqueles nascidos de 95 para cá, ele cresceu sob 3 pilares que são estruturantes nessa área. A primeira é a digitalização precoce. Depois vem a superproteção parental e a pressão por performance constante. Isso é uma realidade que nós estamos convivendo. Esses 3 elementos criam um ambiente psicológico específico que molda padrões emocionais distintos e que afeta verdadeiramente o convívio das pessoas, ou pelo menos torna esse convívio tanto quanto mais complicado do que as gerações passadas. O cérebro humano, ele amadurece completamente a partir dos 25 anos, especialmente no córtex pré-frontal, que ele é responsável por tomada de decisões, por regulação emocional, controle de impulsos, pelo planejamento, né, da vida da pessoa. Entretanto, a exposição intensa às redes sociais, essa notificação constante de estímulos digitais e padrões atencionais e emocionais, essas plataformas, melhor dizendo, essas plataformas como Instagram, como YouTube, como TikTok, opera com um sistema de recompensas baseadas em dopamina. O que quer dizer isso? Curtidas, visualizações, comentários, funcionam como micro-recompensas que são intermitentes e semelhantes àquela das máquinas de caça-níqueis. Então, isso produz o quê? Na mente do adolescente, do jovem e até de alguns adultos. Dependência comportamental, comparação social constante, sensação de inadequação, produção de tolerância ao tédio e dificuldade de concentração. O adolescente passa a medir o seu valor pela métrica das suas redes sociais ou métricas públicas. Por exemplo, sua identidade torna-se agora performática. A cultura de comparação permanente, ela está hoje muito arraigada no seio da sociedade. Nunca na história humana o ser humano houve uma comparação social como a que nós estamos presenciando em nossos dias. Uma escala global instantânea. Veja que não é uma coisa isolada, é uma coisa que envolve o mundo todo. Antes de compararmos essa realidade, vamos pensar um pouco como era a geração passada. Antes, comparávamos nossa vida com o dos colegas da escola, os vizinhos de nossa casa, né? Os nossos familiares, os nossos amigos e colegas de instituições como igreja, né? Associações. Hoje, um adolescente, ele compara a sua aparência,
ele compara o seu corpo, ele compara o sucesso, ele compara a popularidade com influenciadores do mundo todo. Esses influenciadores, chamados influenciadores globais, filtrados, muitas vezes editados e curados digitalmente, faz com que haja um resultado psicológico devastador. Ou seja, o adolescente passa a sentir uma autoestima frágil, uma sensação de insuficiência, a ansiedade social só cresce e o modo de agir com medo da exclusão aumenta. Então, essa condição ou essa comparação constante, que é uma comparação constante, ela tende a ativar o sistema de ameaça social do cérebro. Como isso se dá? A exclusão social, ela, do ponto de vista neurobiológico, ela ativa as mesmas áreas cerebrais da dor física. Então, você vai ver pessoas sofrendo sem sentir aparentemente nada, mas aquela dor intensa interna é muito grande, porque está ligada a esse tipo de comportamento. Outro fator relevante é o modelo parental contemporâneo. Muitos pais, movidos por amor e até muitas vezes medo, reduzem drasticamente a exposição ao risco, a autonomia infantil, a frustração natural, e a criança, ela cresce com agendas estruturadas. Veja se não é assim na sua criação. Pouco tempo livre, ou porque os pais não têm muito tempo, ou porque não querem que a criança fique muito tempo sem fazer nada, e envolve essa criança em várias atividades. E intervenção adulta constante, ou seja, há uma fiscalização dos adultos com relação às atividades da criança. Hoje a criança não pode pôr o pé fora de casa porque um adulto já está de olho, já está verificando a segurança, já está verificando o cuidado. E essa resolução externa de conflito deixa como que a convivência em sobressaltos. Você não tem mais aquela segurança, aquela tranquilidade de criar seu filho de uma forma mais livre. Tudo é fiscalizado, ou por causa dos perigos existentes, ou por causa do medo dessa criança se envolver com algo que não é muito aceitável no seu meio. Então isso reduz o desenvolvimento, reduz a resiliência, reduz a autonomia, reduz a tolerância à frustração, incentiva a competição social instantânea. Ora, quando esses jovens entram na adolescência e vai para a vida adulta, eles enfrentam críticas online, que não vão estar preparados para essa condição, pressões acadêmicas, rejeição amorosa, competição profissional, e sem esse repertório de resiliência, de autoaceitação, esse repertório emocional suficiente para lidar com o desconforto, as crianças, adolescentes que entram na fase adulta, ao entrarem na fase adulta, entram totalmente despreparados. Então, a cultura da performance e do sucesso precoce é muito séria para os nossos dias. Porque vivemos em uma área onde adolescentes são pressionados diariamente. Ter certeza da carreira já aos 16 anos.
Gente, a geração passada chegava aos 30 anos, não sabia nem o que queria da vida. Recebia conselho dos pais, dos tios, dos avós, para que profissão abraçar. Hoje a criança aos 16 anos, ela já tem que ter a solução de sua vida futura já preparada. Então essa clareza da carreira aos 16 anos, construir uma marca pessoal, empreender logo cedo, ser produtivo constantemente. Esse discurso dominante, qual é o discurso dominante? Se você não está crescendo, você está ficando para trás. Não é isso que você ouve todo dia? Então, essa mentalidade, ela gera ansiedade de desempenho, medo de falhar, cria também a síndrome do impostor. Essa criança, quando começa a ter sucesso em algo, ela diz, eu não mereço isso, não sou eu. Isso aqui não... Eu não me sinto merecedora disso. E isso causa uma exaustão precoce. A identidade deixa de ser construída com experimentação e passa a ser construída com cobrança. E é esse o grande mal. E é essa a dificuldade que as pessoas têm. Um outro ponto importante que nós precisamos entender é que essa geração, ela produz uma ansiedade como identidade geracional. O que quer dizer isso? A normalização da ansiedade como traço identitário. Vamos explicar isso. Frases como, eu sou assim mesmo, essa é a nossa geração, é assim que somos, isso é o normal, esse é o novo normal, podem trazer uma busca por tratamento e transformar sofrimento em identidade fixa. Ora, se reduz o tratamento, se aumenta o sofrimento, transformando esse sofrimento numa condição de identidade física e fixa, o que vai acontecer é que a ansiedade situacional, os traços ansiosos e os transtornos de ansiedade clínica vai se tornando cada vez mais normal na vida da pessoa. E nem todo desconforto emocional é patologia. Mas também não se deve deixar passar ou ser ignorado. O que precisamos entender é que a geração ansiosa, ela apresenta algumas características psicológicas marcantes. Como, por exemplo, eles apresentam uma hipersensibilidade à avaliação social. O que quer dizer? Que comentários negativos têm impacto ampliado. Não brinque com isso, isso é muito sério. Baixa tolerância à frustração. Desconforto é interpretado como uma ameaça. É intolerável. A intolerância quanto à incerteza. O que quer dizer? Como isso acontece? Necessidade excessiva de controle. Eles têm que estar no controle sempre de todas as coisas. E nisso ele tem uma certa dificuldade de manter o foco onde eles estão. O cérebro treinado para estímulo rápido não consegue se fixar num ponto só ou no canto só. Por isso nós vemos tantos jovens dessa nova geração abandonando empregos que poderiam ser promissores, mas pela sua impaciência, eles acham que vai demorar muito. E eles preferem outros locais, trabalhar em outras empresas que dê resultados mais rápidos na sua evolução. E não é isso que está acontecendo com as empresas? Quem tem empresa sabe. Então, há também aquele pensamento catastrófico. Qualquer besteirinha é um horror, vai dar tudo errado. Se ele não for eficiente nesse ato,
nada vai dar certo mais. Então, essa antecipação constante de cenário negativo é a marca dessa nova geração. Algumas consequências sociais, sim. As implicações são amplas. Por exemplo, aumento do afastamento acadêmico. Eles acham que não precisam estudar porque tudo já tem na internet. Eles têm um crescimento no uso de medicação ansiolítica. Jovens de menos de 30 anos já estão tomando remédio contra a ansiedade. Fora aqueles outros remédios que eles chamam de... eu esqueci até o nome do tipo de medicamento. Como uma espécie de vitaminas que eles usam. Também tem aquele isolamento social. Tem a relação, as relações são superficiais. Eles não param para entender a importância de ter uma amizade séria. Até porque também nem encontram, não é verdade? Então, essa condição do atraso da independência adulta também é um sinal, porque você vai ver jovens com 30, 40 anos vivendo na casa dos pais, ou vivendo da internet dentro da casa dos pais. Isso é um sinal, é um modelo de vida da geração ansiosa. Agora, também observamos aumento da crise de pânico, aumento da generalizada de fobias sociais. E é importante notarmos que, após a pandemia, nós tivemos um aumento significativo de problemas psicológicos. Não é? Os adolescentes perderam experiências sociais cruciais. Os desenvolvimento de habilidades presenciais, sensação de previsibilidade. Então, isso aumentou a ansiedade social, o medo de exposição, o medo de convívio com outras pessoas, dependência do digital. Hoje, muitos nem saem para comprar algo no supermercado, numa padaria. Eles pedem pelo telefone, tudo. Então, dentro dessa condição, qual o papel da família? Os pais precisam migrar de controle excessivo para orientação emocional, devem migrar para o desenvolvimento da autonomia, devem também ter cuidado na permissão para o erro. Não é? E a escola, por sua vez, ela tem que ter uma educação emocional que priorize o conteúdo acadêmico voltado para essa geração. E as comunidades religiosas? Essa, que é minha área, são ambientes de pertencimento real. Nessas áreas, na minha área principalmente, como pastor, nós temos a área de convivência, onde a gente tende a reduzir a ansiedade social e o isolamento. Nós estamos fazendo da nossa parte. O que pode proteger essa geração são vínculos seguros. O que pode proteger essa geração é exposição gradual ao desconforto. O que pode proteger essa geração é uma alfabetização emocional, a limites digitais, a construção de propósitos firmes e aceitáveis, e tudo isso vai fazer a diferença, porque essa geração ela vai apresentar maior abertura emocional, maior busca por terapia, vai apresentar maior consciência sobre saúde mental, vai apresentar também menor tolerância a abusos. E alguns chamam de fragilidade, outros podem chamar de uma maior sensibilidade. Nós que estamos envolvidos com esses adolescentes, com esses jovens, precisamos
intensificar o cuidado. Todo desafio traz consigo oportunidades de crescimento. E desde que seja compreendido a profundidade, desde que seja enfrentado com sabedoria, nós teremos a maior facilidade de cuidar de nossos jovens, de nossos adolescentes, de nossos jovens adultos, para que eles possam viver e vivenciar o mundo que eles estão vendo, que eles estão convivendo de uma forma mais saudável. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal, nós teremos o maior prazer em trabalhar com você e explicar você melhor. Até o nosso próximo vídeo.